Lucas 15, o qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu venho aqui, meu Deus, agradecer o Senhor por este culto, esse trabalho, que o Senhor possa me dar graça, dar força. Ó Deus, derrama, Senhor, a revelação, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Senhor, nós estamos aqui agora, prontos para anunciar a tua mensagem. Que vidas venham se converter, que vidas venham se arrepender, que venham receber o Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, Deus Santo, poderoso, Deus Santo, tremendo e poderoso na terra. Amados irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Jesus é bom, Deus é fiel. Hoje o tema: em Cristo você acha a sua identidade. Aqui a dracma estava perdida. A mulher perde a dracma. Logo após ter achado aquela dracma, ela se alegra. Temos também a parábola do filho pródigo. O filho pródigo estava perdido, mas foi achado. Quando ele estava na presença de Deus, ele tinha uma identidade, ele tinha uma personalidade. A pessoa, quando está abençoada, a unção traz a personalidade, a unção traz a identidade. A unção faz essa pessoa ficar legal. Deus disse para Daniel: não temas, homem muito desejado. A unção despedaça todo jugo. Quando o filho pródigo estava na presença do Pai, simboliza a presença de Deus, porque ninguém seja chamado de teu Pai aqui na terra, nem de mestre, nem de guia, a não ser o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Deus Santo de poder e glória. Quando ele estava na presença do Pai, ele estava bem, ele estava legal, ele estava na unção, na presença. Ele falava e as pessoas gostavam de ouvir, gostavam de se alegrar com a presença e com a unção que estava na vida dele. Ele estava bendito. Quando ele sai da presença de Deus, então ele fica perdido. Assim como aquela dracma ficou perdida nas mãos daquela mulher. E quando ele saiu da presença de Deus, ele foi apacentar os porcos. Ele desejou a comida, a lavagem dos porcos. E ele se lembrou quando ele era bendito, quando ele era legal, quando ele estava na unção, quando ele tinha uma identidade. Deus Santo de poder e glória. Há pessoas que buscam uma identidade, há pessoas que buscam a unção, há pessoas que buscam a aprovação, mas a tua aprovação
aprovação, ela vem sobre a presença de Deus, sobre a unção, sobre a graça. Você precisa estar bendito, porque a impiedade, ela tirará da sua vida a bendição. A impiedade tirará da sua vida a presença. Então aquilo que você fazia bem, você já não consegue fazer, porque você tem escolhido a injustiça e não a justiça. Mas quando nós escolhemos a presença de Deus, a justiça, Deus abençoa os seus caminhos, Deus abençoa tudo que você coloca a mão, prospera. Assim era José era abençoado, José tinha unção, José tinha presença, tudo que ele colocava a mão, por mais que não havia futuro, por mais que não havia expectativa, José colocava a mão e prosperava aquilo. Por quê? Porque José estava bendito. Mas quando você dá um passo na maldição, dá um passo que não era para dar, dá um passo sem a direção da palavra, Deus não vai com a presença. Mas quando você dá um passo na aprovação, na fé, Deus responde com a presença, que é o fogo do altar, que é o fogo no teu sacrifício, no teu holocausto, e Deus te justificará, porque a unção despedaça todo jugo na sua vida. Quer prosperar, carrega a presença de Deus. Quer, aleluia, glória a Deus, mandar bem no trabalho, carrega a presença de Deus. Quer ir bem na faculdade, carrega a presença de Deus. Deus Santo, poder e glória. Deus Santo e poder e glória. Muitas pessoas caem porque desejam o lugar do outro. A palavra de Deus ou serve para mim ou não serve. Ou a palavra de Deus que foi pregada para você é para você, ou cabe ou não cabe. Deus Santo e poder e glória. Se essa palavra é para mim, vai condizer com as minhas atitudes. Se não é para mim, a unção despedaça o jugo. Porque muitas pessoas têm a fé fragilizada. O pregador falou errado, acabou a fé dela. Nós somos falhos. Quer achar sua identidade? Obedeça a Deus. Por que eu preciso ter uma identidade? Porque um homem sem propósito é um homem sem valor. Um homem com propósito é um homem com valor. É um homem que carrega a salvação. Por isso ele disse: buscar primeiramente o reino dos céus e toda a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quem ganhou o reino dos céus? Onde ele chega, a presença chega com ele. Para onde ele olha, a presença vai com ele. Ele vai em espírito, não porque a presença é dele, mas porque a presença é do Pai. Por isso não busque a armadura do outro. Não busque a identidade do outro. Busque a presença de Deus, porque é ela que confirma a tua identidade. Quem quer glória a Deus? Aleluia. Muitos falam, muitos levantam a língua para falar, para matar a fé das pessoas, mas a unção está despedaçando o jugo. A unção está despedaçando a incredulidade. A palavra está quebrando a incredulidade, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Muitos falam, é esse, é aquele, mas aí você apresenta a sua identidade,
E a sua identidade dirá quem você é, de onde você é, porque você é um cidadão do céu. Pelos seus frutos os conhecereis. Quem quer agora a Deus? Jesus é fiel. A pessoa que tem identidade do céu vão tentar blasfemar, mas o bom proceder dela justificará. Ô glória! Quem carrega uma identidade do céu, essa pessoa é desejada, essa pessoa nunca está sozinha. Deus Santo e Poder e Glória. Você precisa ser achado por Cristo. Cristo te dará um dom. Esse dom te dará a presença. Se você obedecer, a unção será derramada nesse dom. Se você não obedecer, a unção diminuirá nesse dom. E esse dom te fará prosperar. Buscai com zelos os melhores dons. É a unção. Presta atenção na palavra. Existem pessoas que você não consegue ver quem ela é, que você não consegue ver o fruto do trabalho, que você não consegue ver a unção. Por quê? Porque já não querem sentar à mesa de Deus. Antes das coisas darem certo no seu dia, você precisa começar pensando em Deus. Colossenses capítulo 3, pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, terrenas. Você precisa começar o dia no Altíssimo, na presença, debaixo das asas do amparo de Deus. Você precisa começar o dia ouvindo a palavra, orando, cultuando a Deus, Deus Santo e Poder e Glória, que é a oração, que é ouvir os louvores, cânticos espirituais, que é também, aleluia, ouvir o ministro, porque dos anjos faz como o vento, mas dos ministros como labareda de fogo. Você precisa colocar sua carne, que é impura, porque os impuros não herdarão o reino dos céus. Impureza abre a armadura, mas a pureza santifica. Deus Santo e Poder e Glória, coloca a tua carne na presença, coloca a tua carne na palavra, coloca a tua carne, aleluia, no culto racional, no sacrifício vivo, para você ver a glória de Deus, e Deus iluminará os teus caminhos. Tu determinando algum negócio, a luz brilhará nos seus caminhos. Você consegue compreender que você não deve pregar, aleluia, Deus Santo e Poder, olhando para o homem, mas você deve olhar para a palavra, para o Evangelho, Deus Santo e Poder, glória, e não ir na identidade dos outros, mas na identidade que Cristo te deu, pelo poder da palavra de Deus. Quem crê na glória a Deus? Há pessoas que começam no Espírito e estão terminando na carne. Por quê? Porque deixaram a justiça e têm escolhido a violência e impiedade. Aleluia, oprimir ao próximo, o contaminar a mulher do próximo, o invejar. Essas pessoas decaem, essas pessoas são anticristos, essas pessoas estão indo de mal a pior, porque o Deus deles são o ventre. Quem quer glória a Deus? Jesus é fiel.
Tem pessoas que começam na unção e vão perdendo, porque escolhem a impiedade, escolhem a maldade. Tem atletas que começam bem, aleluia, correndo sobre o prêmio, atrás do prêmio, Deus santo e poder e glória, mas começam a decair, porque escolhem a avareza, a ganância, o pejurar, o maltratar. Esses vão vindo de mal a pior. E quando nós falamos de mal pior, não é somente aqui na terra, mas é perder a sua alma. Jesus disse para aquele homem louco: hoje pedirão a sua alma, e para quem será a sua alma? Pois é rico para com os homens, mas pobre para com Deus. Quem quer agora a Deus? Quem tem identidade não precisa da identidade dos outros. Quem tem identidade, quem tem a presença de Deus, não precisa pregar na unção do outro, mas precisa pregar olhando para a sua vida, olhando para o Evangelho, aleluia, para a obediência da fé. Deus santo tem poder e glória, e tudo dará certo na sua vida. Romanos 8:28 vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Vai dar tudo certo se você obedece à fé. Apartai-vos da idolatria, da fornicação, e tudo vos irá bem. Porque Deus pede conta daquilo que já passou. Você tem praticado a impiedade, mas Deus certamente te pedirá conta daquilo que já passou. Por isso, seja constante, pratique a verdade, aleluia, glória a Deus, para que a sua vida venha ser uma vida abençoada, e todos os teus inimigos perecerão, tornar-se-ão a nada aqueles que se irritarem contra ti, e você não cairá na espada do maligno inimigo, porque certamente o Senhor te salvará. Quem quer glória a Deus? Invejoso vai ficar para trás. Pode se condoer de raiva. Os ímpios verão isso e se enraivecerão. Mas você seguirá firme na vitória. Porque você escolheu ser como Josué. Não desviou para a direita e nem para a esquerda. Continuou reto, no caminho reto. O fruto da derrota é prejudicar o outro. Quem é campeão não tem tempo para prejudicar o próximo. Quem é derrotado, o fruto dele já vem de longe. Quem é derrotado quer irritar quem é campeão. É igual o corvo. O corvo, ele tenta irritar a águia porque ele tem inveja da águia. Ele começa a perturbar a águia. A águia leva ele então para cima. Começa a voar alto. Porque no culto racional. Porque quando você vai subindo de altitude, na presença de Deus, na graça, o invejoso vai caindo. O inimigo vai ficando para trás.
vai ficar no retrovisor. Porque você segue firme. Você segue constante. Deus Santo e Poder e Glória. É assim que você vai vencer. Eles perderam a identidade, perderam a unção, perderam a graça. Eles precisam recuperar isso na vida deles. Como eles farão? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é pela aparência, porque Deus não vê como o homem vê. Deus olha o coração. O escrito da Bíblia é preto, mas funciona. O escrito aqui está preto, muitos se implicam com preto, mas não é sobre a cor, é sobre o meu coração, se está voltado para obedecer à justiça de Deus, à palavra. Porque o dever de todos os homens é guardar os mandamentos do Senhor. Eclesiastes. Então o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É pela fé, mediante a justiça de Deus, que você pratica. Praticai a palavra. Não sejam ouvintes que não praticam, mas sejam ouvintes que praticam a palavra de Deus. Deus Santo e Poder e Glória pode tentar enviar qualquer coisa quanto a tua casa, quanto ao teu ministério, aleluia, glória a Deus, mas você está voando com a águia, crescendo em humildade, crescendo em graça e conhecimento. Só resta o chororô, só resta o choramingar dos inimigos, mas você vai glorificando a Deus. Você vai dando glória, você vai adorando ao Senhor Todo-Poderoso, porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas, único digno de adoração e louvor. Ele e o Pai são um só, Deus e Jesus é um só, em Queiroz. Santo, Santo é o Senhor. Perdeu a identidade. As pessoas não vê mais graça em você. Está na hora de voltar. Quando ele voltou, o pai disse: toma um anel no dedo, toma uma sandália nova e uma vestimenta nova, anel autoridade. Que autoridade da parte de Deus? Que a vibe da parte de Deus? Que a unção? Tem que crer. Tem que largar em verdade. Muitos querem vibe. Você tem que ter a sua vibe. Querem vibe na árvore, querem vibe na montanha, querem vibe na estrada, querem vibe do irmão. Mas a sua vibe está em praticar a justiça de Deus. Não adianta andar na vibe do outro. Tem que andar naquilo que Deus tem preparado para você. Por quê? Porque para cada um Deus tem um propósito. O propósito na vida, não, você não vai suportar o propósito que Deus tem na sua vida, o irmão não vai suportar. Por isso, cada um fique na vocação em que foi chamado. Porque Deus sabe o que tem o melhor para cada um. Se você quiser a cadeira do outro, você cairá. Você será derrotado. O
Então Jesus dá autoridade para os discípulos. Eles começam a expulsar demônios. E quando eles voltam soberbos. E Jesus sondou o espírito deles e viu que eles queriam já desafiar a Cristo. E Cristo disse: eis que eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Aí você olha, será que essa palavra é para mim? Aí você examina a si mesmo. Será que eu estou desejando a cadeira que não é minha? Será que eu estou cobiçando o lugar do outro? Porque a palavra de Deus, ou ela serve para edificar ou para exortar. Se não é para você, edifica. Se é para você, exorta. Examina o homem a si mesmo. Pega o conselho. Que você terá uma identidade, você será achado. Porque estava perdido, mas foi achado. Quem crê? Deus é fiel. Quer ser achado no ministério louco? Larga em piedade. Fica na sua. O mal de muitas pessoas é querer ser o outro. O mal de muitas pessoas é não assumir a própria identidade. Quando você assume a sua própria identidade, Deus te honra. As pessoas olharam, nossa, Cristo na vida dela. É a unção, é o cheiro de Cristo. Você é imitador dele. Eu vejo Deus, né? Por quê? Porque quem é minha família, quem é minha mãe, meus irmãos, porque você vai montar Deus. Deus santo de poder e glória. Essa é a diferença. A pessoa está lá. Eu queria o carro dela. Se é eu faria melhor. Eu queria a casa dela. Você faz melhor aquilo que você foi chamado para fazer. É igual no campo de futebol. Está lá o zagueiro, o goleiro. Se é eu, faria melhor. Se é no lugar dele no ataque, faria melhor. Mas a vocação dele é ser zagueiro. A vocação que Deus chamou ele é ser goleiro. Ele não pode querer o lugar do outro. Se estiver na justiça de Deus, Deus abençoará ele. Agora, você cumprindo o propósito, você está sob salvação. Você ganhando o reino dos céus, onde você chega, você tem identidade. É do rei. É salvo. É diferente. Tem essência. Quando Nabucodonosor viu Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, separa esses 4 jovens. Separa. Porque neles tem a sabedoria de um Deus divino. Eles tinham regalias
que os outros não tinham, porque os outros não quiseram achar a sua própria identidade. Quer fazer é praticar a fé, e a unção despedaçará todo o jugo do inferno na sua vida, e você será um campeão, você será um vencedor, aquilo que Deus te chamou para ser, e confundidos ficarão todos que disseram que não, porque a última palavra, ela vem de Deus para a sua vida, porque Ele te ama. Quem crê da glória a Deus? Aleluia! E mais uma vez Neemias ficam envergonhados, porque tentaram atrapalhar e já estão perdendo de goleada. Quem entendeu? Deus santo tem poder e glória. Amém? Fico com esta palavra. Deus te abençoe. Em nome do Senhor. Aleluia. Jesus Cristo. A qual foi feito, Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Deus abençoe.